O Wendel no São Paulo, o acordo entre Santos e Botafogo e Canóbio mais próximo do Fluminense. Tudo isso e mais nesse vídeo de hoje. Bora falar de mercado da bola. Meus queridos, mais um vídeo de mercado da bola aqui no canal, né? Vocês já sabem muito bem como funciona, já estão acostumados com esse quadro. Então, sem mais delongas, bora falar desse acordo do São Paulo com o lateral esquerdo Wendel. E essa novela envolvendo o São Paulo e o lateral esquerdo Wendel do Porto finalmente chegou ao fim, né? Vocês podem ver aqui pela matéria do GE. São Paulo assina pré-contrato com o Wendel, mas ainda tenta liberação imediata. Tricolor fecha com o lateral esquerdo para o segundo semestre e ainda negocia com o Porto a chegada do jogador para atuar já no Campeonato Paulista. Bem, gente, pra quem não sabe, né, o Wendel, esse lateral esquerdo aqui do Porto, que já tem passagem inclusive pela seleção brasileira, né, na última Copa América, ele era um dos jogadores ali do elenco, ele está em final de contrato, não vem sendo utilizado lá no Porto, né, ele vem sendo um reservaço mesmo, e muitas vezes nem relacionado para jogo, tá escanteado, então surgiu o interesse do São Paulo. O São Paulo, ele viu uma oportunidade aqui no Wendel, né, a gente sabe muito bem a fraqueza que o Tricolor ele tá tendo na sua lateral esquerda. Na temporada passada já não foi uma maravilha e ainda perdeu o titular da lateral, que era o Wellington, de graça para o Southampton, e aí agora, né, tá precisando urgentemente de um lateral esquerdo, e conseguiu fechar com um pré-contrato com o Wendel. E assim, eu acho que ninguém duvida da capacidade do Wendel a nível de futebol brasileiro. Definitivamente é um jogador que chega pra resolver a lateral esquerda do Tricolor pra esse ano de 2025. Novamente, o São Paulo montando um 11 inicial muito, mas muito bom. Eu já venho batendo isso aqui nos vídeos que eu venho falando do São Paulo, principalmente de mercado da bola. Porém, qual que é o grande problema dessa contratação? Até então, neste presente momento que eu estou gravando esse vídeo, o Wendel ele só chega no meio de 2025. Então, o São Paulo ele vai ter que passar 6 meses com o moleque da base Patrick, que é extremamente questionado por parte da torcida. Não tem muita confiança nem da torcida e também nem do Zubeldia. E justamente por conta disso, o São Paulo está tentando essa liberação antecipada do Wendel. A gente sabe muito bem da situação financeira dramática que o São Paulo está vivendo atualmente, né? O São Paulo não tem nem 1 milhão de euros para oferecer para o Porto para tentar trazer o Wendel logo nesse início de ano. Então, realmente, o São Paulo está tentando, justamente com o Porto, os caras liberarem amigavelmente, né? Ah, já que vocês vão perder no meio do ano, por que vocês já não liberam agora? Vocês ainda estão utilizando o cara, né? E essas negociações estão andando, porém o São Paulo ele tem um plano B para caso não consiga a liberação imediata do Wendel e só venha contar com ele para o meio do ano. Isso envolve também uma negociação de outro jogador de São Paulo. A gente também tem outra matéria aqui, ó. São Paulo empresta Galopo para o River Plate da Argentina. Meio-campista já está com o elenco e vai fazer a pré-temporada em seu novo clube, né? No River Plate lá na Argentina. E aí você pode estar me perguntando, pô, o que o Galopo tem a ver com o Wendel? Eu já te explico, olha aqui embaixo, ó. O São Paulo está perto de anunciar o empréstimo do meio-campista Galopo para o River Plate da Argentina por 1 ano. Os clubes já chegaram a um acordo e faltam apenas detalhes burocráticos para o negócio ser sacramentado. Porém, qual que é a grande sacada dessa negociação que pode ajudar a matar esse problema da lateral esquerda do São Paulo? Continua aqui na matéria do GE. Galopo sem espaço. O São Paulo vai para o River Plate até o fim de 2025 com opção de compra definitiva. E o Tricolor vai receber uma compensação financeira por este empréstimo e ainda vai negociar o empréstimo do lateral esquerdo Enzo Dias do River Plate. E aí a gente também tem outra matéria do GE. Enzo Dias viaja para assinar e se juntar ao elenco do São Paulo. O lateral esquerdo ele será emprestado sem custos por parte do River Plate. Bem, é mais ou menos um negócio casado, vamos colocar assim, né? As negociações em si, elas não têm uma relação muito grande uma com a outra. O Galopo ele vai para o River Plate emprestado como sendo um negócio e o empréstimo do Enzo Dias para o São Paulo é outro negócio independente. Porém, a gente sabe muito bem que, se você emprestar o Galopo, a gente faz uma forcinha para também mandar o Enzo Dias para vocês. E aí, esta seria a principal aposta do São Paulo para resolver esse problema na lateral esquerda para o primeiro semestre. E aí, o Enzo Dias ele chegaria para o Tricolor por um empréstimo de 1 ano com opção de compra ao final. Também tem aqui na matéria do GE, ó. Dias será emprestado pelo River Plate por uma temporada, numa cessão sem custos, ou seja, o São Paulo não vai ter nenhum custo nem com o salário do Enzo Dias. E aí o São Paulo terá a opção de compra dos direitos ao fim do vínculo. E aí, gente, essa aqui é a principal aposta realmente do São Paulo para resolver essa questão da lateral esquerda, porque muito provavelmente o time ainda não vai conseguir a liberação do Wendel juntamente com o Porto. O que eu acho do Enzo Dias? Sendo bem sincero, na última temporada ele foi utilizado no River Plate majoritariamente como zagueiro. O River Plate usava muito 3 zagueiros, né? E por conta disso, o Enzo Dias ele acabava sendo meio que improvisado como esse zagueiro pela esquerda. Porém, eu acho uma opção um tanto quanto interessante. É um lateral que é um pouquinho mais defensivo, embora consiga, assim, apoiar eventualmente o ataque da equipe. Porém, não é o principal nome para a lateral esquerda do São Paulo para o ano de 2025. Visivelmente, ele só vai quebrar um galho até a chegada do Wendel, que aí sim é uma excelente contratação e é o nome da lateral esquerda do Tricolor para 2025. No geral, acho que esse movimento aqui por parte
parte do São Paulo é um acerto. Você consegue um jogador que vai conseguir quebrar um galho muito bom pelos primeiros 6 meses do ano e posteriormente chega um cara que é de um excelente nível para o nível aqui do futebol brasileiro. No geral, realmente, excelente movimento do São Paulo. E bem, quanto ao tricolor, era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo de hoje. Agora, bora falar um pouquinho do rival do São Paulo, o Santos. E bem, meus queridos, a primeira notícia que eu tenho pra falar aqui do Santos também envolve um pouquinho o Botafogo, né? Um negócio que eu já falei no último vídeo que eu trouxe aqui sobre o mercado da bola. Santos e Botafogo encaminham um acordo por Jair Cunha, aquele zagueiro muito promissor do Santos, e Tiquinho Soares, entende a operação? O Peixe deve receber cerca de 14 milhões de euros pela venda do zagueiro ao Fogão e, além disso, também vai receber o Tiquinho Soares. Bem, gente, esse aqui é um negócio que eu já falei um pouquinho mais, né, no meu último vídeo sobre o mercado da bola, como eu disse anteriormente. E o que eu acho desse negócio? Lá naquele último vídeo eu falei que, pelo que tudo indicava, seria uma proposta de 10 milhões de euros mais 3 jogadores para o Santos. Mas a gente teve algumas movimentações, né, e acabou fechando em 14 milhões de euros mais o Tiquinho Soares para o Santos e o Botafogo leva o Jair. Bem, novamente, recapitulando aquilo que eu já disse no meu último vídeo. Para o Botafogo, é um belíssimo negócio, na minha humilde opinião. O Jair é um baita do zagueiro, muito, mas muito querido pela torcida do Santos, tem um potencial gigantesco e de primeiro momento chega para ser um jogador que vai entrar mais esporadicamente, mais um terceiro, quarto reserva para a zaga do Botafogo, que já tá muito bem estruturada com Bastos e Barbosa. E eventualmente ele vai entrar, vai ganhar experiência, vai evoluir ainda mais e é o que tudo indica, vai virar um zagueiraço. E na minha humilde opinião, o Botafogo ele fecha um excelente acordo, principalmente porque manda também para o Santos um jogador que pelo jeito não tava nos planos do Botafogo para esta temporada, que era Tiquinho Soares, né? A gente sabe que o Tiquinho Soares ele vem numa espécime de queda livre, né? Ele fez um 22 muito bom quando ele chegou no Botafogo, uma metade de 23 excelente, e aí desde então só vem decaindo e esse ano virou reserva do Botafogo. O Botafogo já tinha deixado claro a intenção de não contar com o Tiquinho Soares e acabou utilizando o atacante como moeda de troca. E eu acho que para o Santos também, falando um pouco mais do Tiquinho Soares, é excelente. Eu vinha pregando outros vídeos que eu fiz aqui no canal que o Santos ele precisava urgentemente de um atacante de centroavante camisa 9 para fazer os gols da equipe santista para o ano de 2025. Não teve isso no 2024, sofreu muito por conta disso, não tinha um 9 realmente qualificado, e agora vai ter o Tiquinho Soares, que na minha opinião ainda tem uma pequena lenha para queimar. Eu acho que o Santos ganhando esses 14 milhões de euros e ganhando o Tiquinho Soares, fica também muito bem, assim como o Botafogo, ele ficou muito bem com o zagueiro Jair. E quanto a esse negócio em si, era isso que eu tenho pra falar. Porém, eu também tenho mais coisa pra falar do Santos, que também tá anunciando agora um monte de jogadores, tá praticamente anunciando um pacote, né? Continuando aqui, ó. Cruzeiro acerta empréstimo de Zé Ivaldo ao Santos. Sem espaço no clube mineiro, o defensor chegou a ser sondado por vários clubes, mas acabou fechando com o Peixe. Minha gente, o Zé Ivaldo não é aquele zagueiro que ele é muito amado por parte do Fernando Diniz, por exemplo, né? Não tem uma saída de bola primorosa. E por conta disso, desde que o Fernando Diniz virou o técnico do Cruzeiro, ele veio perdendo aquele espaço que era praticamente garantido para ele quando o Seabra era o técnico do Cabuloso. E aí, para 2025, a saída do Zé Ivaldo do Cruzeiro era praticamente inevitável. Isso aí só piorou, né? Com o acerto do Cruzeiro contra os dois zagueiros, né? Aqui, ó, para 2025, o Cruzeiro tem reforçado o elenco e tá no radar com a contratação de 2 defensores, Valentim Gomes do Vélez Sarsfield e Fabrício Bruno do Flamengo. Eu vou falar mais dessas 2 contratações do Cruzeiro no vídeo de amanhã, muito provavelmente, falando também sobre o mercado da bola, porque agora tá muito agitado. Mas falando mais do Zé Ivaldo e também do Santos. Gente, eu acho que o Santos ele faz um excelentíssimo acerto. Vai perder um baita de um zagueiro, uma baita promessa, que é o Jair, para o Botafogo, e vai utilizar essa grana para conseguir pagar o empréstimo do Zé Ivaldo para o clube. Eu acho que aqui também é um acerto gigantesco. Eu acho que Gil e Zé Ivaldo conseguiram fazer uma boa dupla de zaga para o Santos para a temporada de 2025. Na minha opinião, é um acerto. O Santos ele consegue um belíssimo zagueiro para a temporada de 2025. Além disso, o Santos está anunciando mais gente. Atlético acerta o empréstimo do lateral direito Léo Godoy para o Santos. O jogador argentino é contratado com o aval de Pedro Caixinha. O contrato vai até o final de 2025. Outro jogador emprestado, lateral direito Léo Godoy, argentino que estava no Atlético Paranaense. Bem, o que eu tenho para falar do Léo Godoy? Ele se destacou muito no Estudiantes lá em 2023 e por conta disso ele acabou sendo procurado por Atlético Paranaense e Corinthians no início de 2024. Acabou que ele fechou com o Furacão. É um lateral direito que no Atlético Paranaense não entregou tudo aquilo que se esperava por parte dele. Não entregou tudo que ele entregou no Estudiantes, por exemplo. Mas na minha humilde opinião, ele tem sim uma qualidade. Eu acho que ele pode ajudar bastante o Santos. Claro, tem na própria matéria do dia aqui, ó. Ele tem 29 anos, já é um lateral um pouquinho mais velho. Porém, na lateral direita do Santos, que vinha sendo um problema crônico da equipe santista em 2024, e até então vinha se mostrando também um problema para 2025, porque o clube não conseguia fechar com ninguém, eu acho que você contratar o Léo Godoy é uma excelente opção, é um bom lateral direito para nível de Série A e também para as ambições do Santos no ano de 2025, que são majoritariamente, né, se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, de momento, é um bom lateral, porém, se ele não conseguir desempenhar tanto, é compreensível porque a última temporada dele no Atlético Paranaense foi muito decepcionante. Mas, no geral, eu acredito que ele seja um bom acerto por parte do Santos. E para finalizar o Santos nesse vídeo de hoje aqui, eu também tenho outro acerto que está muito bem encaminhado por parte da equipe santista, né? Dessa vez a matéria não é do GE, é do Diário do Peixe, então todos os créditos para o Diário do Peixe.
O Santos ele aceitou os termos propostos pelo Internacional para a contratação do meio-campista Thiago Maia. O acordo prevê o pagamento de 4 milhões de euros por parte do Santos, né, em 10 parcelas. Desse montante, 2,85 milhões de euros serão destinados ao Flamengo, um clube que o Internacional ainda tem uma dívida por conta da contratação de Thiago Maia, e 1,15 milhão de euros serão direcionados ao Lille da França, que foi o clube de onde o Flamengo ele contratou o Thiago Maia, né, alguns anos atrás. E todo esse valor que o Santos ele está pagando até então é em relação à dívida do Internacional com o Flamengo por conta da compra do Thiago Maia. E aí continua aqui a matéria, né? Além desse valor da dívida, que são esses 4 milhões de euros, o Santos ele ia desembolsar 2,5 milhões de euros para garantir a liberação imediata do volante. Com isso, o custo total ele vai gerar em torno de 40 milhões de reais. E, gente, novamente, outra posição que o Santos ele deveria reforçar minimamente, na minha humilde opinião, né, para o ano de 2025, que é essa função de volante barra segundo volante. Na minha opinião, o Santos ele tem outras posições que ele deveria reforçar com mais urgência, talvez as pontas e a função de um meia camisa 10. Porém, contratar o segundo volante é importante, o Santos tinha uma abundância nessa posição, e o Thiago Maia é um cara experiente de Série A, fez uma boa Série A no Internacional no ano passado, então eu acho que ele chega para reforçar e muito esse elenco do Santos. O Santos, que era um time que eu vinha batendo aqui vídeo após vídeo, porque não estava se reforçando direito para a temporada de 2025, estava ficando com o elenco fragilizado e iria sofrer neste ano até então, agora tá anunciando esse pacote de reforços muito, mas muito bom, tá contratando inúmeros nomes de qualidade que estão reforçando esse elenco que até então era de Série B. Eu acho que o Santos ele deu uma encorpada importante no seu elenco e melhorou bastante para o ano de 2025. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, né, a gente também teve a confirmação em uma entrevista coletiva por parte do Pedro Caixinha da contratação do Tassiano, então o Santos ele vai montando um time até então muito interessante para a Série A de 2025. Pode se questionar os valores? Pode, porém, uma coisa é fato. Se reforçou muito bem, esse pacote de reforços vai ajudar e muito o Santos na manutenção da Série A do Campeonato Brasileiro. E agora, vamos fechar o vídeo falando do Fluminense. E, meus queridos, mais uma negociação que eu já tinha noticiado anteriormente aqui no canal. O Fluminense encaminha a compra de Canóbio e cederá Isaac ao Atlético Paranaense. O uruguaio deve ser o 7º reforço contratado pelo Tricolor para a temporada de 2025. Bem, no último vídeo que eu fiz de Mercado da Bola, eu também falei sobre essa possibilidade do Canóbio ele ir para o Fluminense. E acabou que esse acordo, ao que tudo indica, realmente sairá. A gente ainda não tem os valores dessa negociação. A gente só sabe que vai ser paga uma quantia de dinheiro juntamente com o moleque da base Isaac por parte do Fluminense para o Atlético Paranaense. E o que eu tenho a dizer quanto ao Canóbio? Gente, é aquilo que eu também falei no meu último vídeo. É um jogador para compor elenco muito interessante. É aquele clássico jogador nota 6 com lampejos de um jogador nota 8. É um jogador que pode ser muito bem utilizado em algumas partidas. Vai ter alguns ápices no seu ano. Porém, não é um jogador que chega para resolver. Se o Fluminense ele tinha problemas na ponta, no meio campo, nessa função de meio atacante, que são as posições que o Canóbio ele consegue jogar, ele não consegue um cara que chega pra resolver, mas ele conseguiu contratar um cara que é muito decente, que vai auxiliar bastante a temporada do Fluminense. É um bom jogador para compor elenco, não chega pra resolver. É sempre bom apontar isso. Até então, a janela do Fluminense vem sendo muito nesse perfil de contratações. Porém, uma coisa é fato, ao que tudo indica, Canóbio será jogador do Fluminense para a temporada de 2025, e na minha humilde opinião, é sim uma boa contratação. Então, no mais é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.